Vamos lá, então, gente. Estranho. O que houve? Não sei, o meu aqui apareceu, essa reunião está sendo transmitida ao vivo. É Entendi. só você clicar em É porque está sendo gravada. É que está sendo gravado. Tá. Ele mostrou uma... Ele avisa quando está sendo gravado. Tá? Vocês estão vendo uma tela toda branca? Sim. Está toda branca. Então, ótimo. Não, porque agora eu fico sempre prestando atenção nisso para não ficar só aqueles quadradinhos. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos dar início, então, ao estudo do capítulo 18. Tá? O capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse capítulo ele se compõe dos seguintes itens: parábola do festim das bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, muito se pedirá àquele que muito recebeu, instruções dos espíritos, e dar-se-á àquele que tem. Pelas obras é que se reconhece o cristão. Esses são os itens desse capítulo que se inicia hoje. Hoje nós vamos conversar sobre os itens 1 e 2, que fala, o primeiro item fala da parábola do festim das bodas, e depois são os comentários a respeito. Então vamos começar primeiro definindo o que é uma parábola, já que esse capítulo se inicia por uma parábola. A parábola, então, vem do grego parabolé, que significa pôr ao lado de, no sentido de comparar. São narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus com a finalidade de transmitirem ensinamento. Mas por que Jesus se utilizava de parábolas, ao invés de falar ao povo de maneira direta, né? Jesus se utilizava de parábolas como ferramenta pedagógica para se fazer entender diante de uma plateia, em sua maior parte oriental, uma cultura específica, uma língua específica e uma tradição religiosa. Só que ele veio trazer um ensino transcendente. Esse ensino não era só para aqueles que ali estavam convivendo com ele. Então, ele adaptou esse ensino ao cotidiano daquelas pessoas, mas algo que jamais seria diluído, jamais se apagaria, porque seria sempre passível de compreensão, ainda que se mudasse o ambiente, a cultura, enfim. O conteúdo dos ensinamentos de Jesus toca aspectos imperecíveis, porque ele fala do espírito imortal. Então, ele fala para a gente da lei divina que rege nossos destinos espirituais. Essa é a base do ensinamento dele, que ele traz sempre, na maior parte das vezes, através dessas parábolas. No livro Consolador, Emmanuel diz para a gente que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ainda hoje, muitas não desabrocharam, né? Então, olha que interessante essa definição de Emmanuel. Seriam sementes, né? Jesus plantou as sementes a partir dessas parábolas e elas vão desabrochando conforme o espírito, nós, né, vamos evoluindo. O festim das núpcias foi a última parábola antes do sermão profético, que foi o discurso final de Jesus pouco antes do martírio. Por isso, a história nos fala em um convite que foi feito diversas vezes ao festim das bodas do filho de um rei para pessoas diferentes e em momentos diferentes, tendo ao final de tantos chamados, alguns escolhidos. As parábolas, então, servem para ser compreendidas de forma mais ampla. E, para isso, ela exige de nós um deslocamento, tá? Uma capacidade de abstrair da nossa cultura, da nossa língua, para a gente conseguir, ao máximo, mergulhar na Palestina do século I. Vamos, então, à parábola em questão. Ela é um pouco grande, mas se faz extremamente necessário que a gente leia ela toda. Tá? Vamos lendo, inclusive, devagar. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o
O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola de início dá a impressão que o rei, no caso, todos nós sabemos que é Deus, né? O Pai maior, é uma criatura cruel, né? Mas vamos agora avaliar trecho por trecho para entender isso. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim de bodas. Em todos os textos hebreus, a união do ser humano com Deus é simbolizada pelo casamento. Para aquele povo, era a relação mais íntima que eles conheciam. E Deus espera afeto, intimidade, comunhão. Eu e o Pai somos um, assim falou Jesus. Quando alguém se entrega a Deus naquela cultura, houve um casamento. Por isso é que o afastamento de Deus era chamado de prostituição. Não era propriamente uma conotação sexual, como nós damos. A prostituição, naquela época, tinha esse sentido. Por quê? Porque se a união, a comunhão com Deus era comparada a um casamento, quando você se afastava de Deus, você estava prostituindo, ou seja, não estava sendo leal àquele casamento. O movimento de conexão com Deus é simbolizado pelo casamento de uma virgem. A primeira aparição de Jesus, ela se deu em Caná, numa festa de casamento. E isso não foi à toa, exatamente por esse simbolismo. João Batista, quando se encontra com Jesus, se refere a ele como noivo. No livro Consolador, o Emmanuel vai dizer que a humanidade vive até hoje um período de noivado com a revelação das leis divinas, porque o evangelho ainda não foi integralmente incorporado ao nosso comportamento. Então, ainda não houve o casamento. Então, olha lá, por que comparar o reino de Deus a uma festa de casamento? Em todos os textos da tradição do povo hebreu, a união, a aliança do ser humano com Deus é simbolizado pela figura de um casamento. Você vai ver isso em Jeremias, Isaías, Oséias. Em Oséias, capítulo 3, versículo 19, está lá: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. E a quebra da aliança, como eu já falei, é chamada prostituição. A cidade de Jerusalém e Samaria são duas mulheres que abandonaram seu marido e se prostituíram. Na simbologia profética, abandonar o Criador é considerado um comportamento chamado de prostituição. Toda vez que nos afastamos da lei divina, nós nos rebelamos contra Deus.
E por que comparar o reino de Deus a uma festa de casamento? Isso aqui é um resumo do que eu já falei. Tá? Jesus falava para um povo muito simples, nômades, agricultores, onde a relação mais íntima só se dava pelo casamento. Deus espera que tenhamos essa relação com Ele. A primeira aparição pública dos milagres de Jesus foi em um casamento, nas bodas de Caná. Né? A humanidade vive até hoje um período de noivado. Isso eu achei assim, me deu assim um certo sacode. A gente vive um período de noivado, né? Não houve ainda a união definitiva, porque essa união só vai haver para a gente chegar ao dia de dizer eu e o Pai somos um. Nós chegaremos, vai levar, sabe só ele quantos milênios, né? Mas a verdadeira conexão é que é o casamento. Então, por enquanto, a gente está noivando. O evangelho ainda não foi incorporado, ou seja, ainda não teve casamento, né? O casamento perfeito. Falando dos primeiros convidados, vamos agora, já que a gente já explicou por que se fala tanto em casamento, bodas, noivado, o noivo, agora a gente entende o porquê, né? Uma coisa basicamente cultural. Então, agora vamos aos trechos da parábola. Falando dos primeiros convidados, ele vai aludir aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Haja visto Isaías, né, que 600 anos antes de Cristo já falava da vinda do Messias e já alertava para muita coisa e não deram ouvidos. Os convidados que se excusam, pretextando terem ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, quer dizer, ao que significam aquelas palavras, né? Eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vida do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, né? como é dito na Bíblia. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Mas, infelizmente, né, o egoísmo, o egocentrismo deles impediram que eles vissem o principal, a função de Jesus, né? Acharam que ele queria mudar as leis. Não, muito pelo contrário. Ele queria que praticassem as leis tão acirradamente defendidas por eles. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram.
Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. E ele acrescenta a parábola, né? Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado, né? Não basta dizer-se cristão, a gente acabou de falar isso, né? Não basta usar só a palavra, eu sou cristã. Nem se sentar à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, ou seja, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, entende-se por vestes os cargos, os títulos, as personas, os interesses superficiais e não fundamentais como os espirituais. Então, vestir a túnica nupcial é você estar vestido, metaforicamente, óbvio, né? Dessa pureza, deixar o espírito, né? Que essa mensagem entre no espírito, você estar aberto a receber essa mensagem, e não com essa montoeira de túnicas que a gente usa, né, para tudo. Vamos lembrar, inclusive, olha, que lá no livro Nosso Lar, André Luiz, ele fala da veste nupcial. Olha lá. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Esse trecho está nesse livro, ele explicando que não adianta você trocar a roupagem física, ou seja, ele usa esse termo, né, de roupagem, de túnica, para falar exatamente disso. Quer dizer, o que importa é o que vai no seu espírito. É a túnica nupcial. Você está pronto para se casar? Qual a túnica que você está usando? O penúltimo parágrafo da parábola vai falar assim: então, disse o rei à sua gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Esse é outro trecho que fica todo mundo assim, nossa, uma revolta, né? Um negócio. Mas não, olha só, amarrar pés e mãos significa desativar, é tornar-se impossibilitado por diversos motivos de buscar uma solução para se livrar de algo que está lhe importunando, desgastando, perturbando, lhe causando algum incômodo. Isso porque são séculos de equívocos. O mundo superior fecha portas, congela, cristaliza algumas possibilidades para que a gente possa reconstruir nosso destino. Então, essa metáfora aqui não é uma punição, é uma consequência de nossos atos, dos nossos atavismos, entendeu? Daquela coisa, a gente persistir no mesmo erro, no mesmo erro, no mesmo erro. Então, a única maneira de quebrar isso, a gente sair dessa intercorrência, dessa insistência em errar sempre nas mesmas coisas, ficar num ciclo vicioso, como fez a Glória ali, é justamente amarrar pés e mãos. O que significa isso? Espera aí que agora você vai ficar preso, vamos supor, a gente tem inúmeros causos, né,
próprio Chico contava, os suicidas. A única maneira que você chegava um ponto que a única maneira de impedir que eles se suicidassem era que eles nascessem sem braços e sem pernas. Então, esse é o significado. Já que você não vai... E por que haverá prantos e ranger de dentes? Porque essas são as expiações. Isso aí, na verdade, define as expiações. Você vai estar de pés e mãos atados. Na verdade, é uma ajuda que a providência divina está te dando, para que você não caia naquele erro de novo. Mas haverá prantos e ranger de dentes, porque você, quando estiver passando pela expiação, provavelmente não vai entender o porquê daquilo. Tá? Então, na verdade, isso não é um ato de maldade, como a gente termina a parábola e fala, nossa, mas que crueldade, meu Deus do céu. Não, já que você não está indo pelo amor, já te dei inúmeras chances, já te dei várias oportunidades de melhorar nesse quesito lá, seja lá o que for, e você reencarna e volta, reencarna e volta, reencarna e volta a cometer as mesmas coisas. Então, você terá... Adriana, Oi? eu não sei se a gente já comentou aqui, eu me lembro no trabalho lá na cabana, mas tem um caso que Chico Xavier contava, que uma mãe foi desesperada que o filho tinha nascido sem os braços e estava muito doente, e os médicos diziam, estava com problema nas pernas, que para ele viver seria necessário amputar as pernas. E ela, desesperada, porque ele já nasceu sem os braços, teria que amputar as pernas. E na hora que ela conversou com o Chico, Emmanuel falou assim, fala para ela para deixar os médicos amputar as pernas dele. Esse irmão, em várias encarnações, se suicidou, e ele, apesar de não ter os braços, era uma criança, tá? Não era adulto, não. Eu acho 9, 10 anos, sei lá. Ele já pensa em se jogar da ponte ou do abismo. Não, pois E é. aí o Chico falou que ela deixasse o médico fazer o que eles queriam. Quer dizer, quantas vezes, mesmo sem alguma coisa, mas mesmo assim o espírito tenta incorrer no erro de novo, né? Exatamente. E é o que você falou, muitas vezes só através da dor é que a gente é freado, né? Sim. E na Lembrando... verdade, é a bondade divina, e a gente Exatamente, a acha que gente é vê uma como maldade. maldade, a gente vê como maldade. Lembrando que a gente está falando do convite à festa, né, das bodas. Que bodas são essas? Nossa conexão com Deus. Então, Jesus veio nos trazer um convite. Ele nos ensinou o caminho, né? A verdade e a vida, ele fala isso. Enfim, ele mostrou, ele trouxe o evangelho, né? Ele foi considerado o noivo, por quê? Porque ele realmente casou, né? Ele se conectou. Eu e o Pai somos um. Essa é a nossa destinação. Então, ele vem nessa parábola, e foi a última que ele contou, né, antes do sermão profético, ou seja, ele estava falando para todos ali, estava falando para o povo, que foi o primeiro a ser escolhido e que rejeitou, depois fala dos profetas, como é que foram tratados, entendeu? Foram achincalhados, foram... Então, ele vai citando todo mundo, até que ele expande o convite para toda a humanidade, mas só vai entrar no festim quem estiver usando a túnica nupcial. E se você insistir a não usar a túnica nupcial, o que é a túnica nupcial? É justamente isso, é a resignação, é você se ver como um espírito em evolução, é você ser puro de coração, pobre de espírito, para você poder galgar chegar até o casamento. Então, para você participar da festa, você tem que estar com a túnica nupcial. Se ainda assim você insistir a querer participar da festa sem a túnica nupcial, ou seja, se você insiste em continuar a sua caminhada errando, pensando em coisas materiais, usando túnicas que não vão te levar a esse casamento nunca, então ataie então suas mãos e seus pés e joga nas trevas. Por quê? O que quer dizer isso? A expiação, que a gente acabou de ver. Né? Várias reencarnações são nos dadas para que a gente cresça. Se a gente ficar recalcitrando num erro, ou em vários, né? Antes fosse um só, surgem as expiações.
certo? E aí, então, ele vai falar que ele termina, né, essa parábola falando: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus vai falar ao final da parábola. Chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Lembremos-nos, então, gente, que Deus é misericordioso e Ele nos aguarda para o grande banquete espiritual, porque Ele não desiste da gente, Ele é Pai. Tudo isso que a gente viu aqui, que será feito, nós já fomos convidados, estamos noivando, isso tudo é atitude o quê? Educativa. Por isso que Jesus veio trazer a imagem do nosso Pai. Adriana, quando é colocado o fora da caridade não há salvação, dá perfeitamente para a gente entender o capítulo anterior que a gente estudou, ou seja, sede perfeitos. Porque, às vezes, a pessoa lê fora da caridade não há salvação como é digamos, um lema do espiritismo, mas não significa que somos nós que vamos ser os escolhidos. É porque o que é a caridade, segundo entendia Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão. Se você pratica tudo isso, você vai ser salvo, você vai vestir a túnica, você estará com ela, né? Eu entendo assim esse final, esse quase final, né? E a gente pode entender também essa túnica vista como o perispírito, né? Porque se você não tiver com o perispírito limpo, livre das impurezas, né? A túnica, para mim, bate muito como perispírito, né? Sim, ele reflete o seu espírito, né? Isso. A túnica, o perispírito reflete o seu espírito. Então, a partir do momento que você está com o espírito puro de coração, receptivo, né, àquela mensagem espiritualmente falando, porque nós ainda somos muito matéria. A gente ainda a gente tenta, mas não adianta. A gente ainda pensa muito como matéria ainda, entendeu? E aí fica difícil quando você fala da túnica nupcial, né? Quem interpreta ali ao pé da letra vai falar: caramba, que sujeito eu, hein? Tá mal vestido, aí não pode participar. Entendeu? Uma coisa assim meio besta, né? Meio eu, hein? Tá mal vestido. Por quê? Porque a gente pensa primeiro como matéria. Não adianta, que toda vez que lê primeira essa parábola, você vai pensar nisso. Pô, o cara tá mal vestido, por isso que foi excluído. Entendeu? Você nunca vai pensar em termos espirituais. Depois que a gente lê, depois que a gente começa a tentar interpretar de acordo... Até mesmo a questão do casamento, entendeu? Quando eu comecei a estudar a cultura hebraica e tudo, você começa a entender um monte de parábola. Porque Jesus não podia, há mais de sei lá quantos mil anos atrás, chegar lá e começar a falar um monte de coisa que ninguém entender. Ele falando em parábola já foi complicado, entendeu? Porque ninguém entendeu nada, quase nada do que ele falou. Imagina se ele começa a falar de outra forma. Daí a utilidade, né? Daí a utilidade da parábola. Você vê, a gente está aqui em 2022 lendo essa parábola, que ele falou usando coisas da cultura e da língua da época, mas que a gente compreende, a gente consegue compreender. Porque ele falava para o espírito imortal e aí não tinha outro jeito, ele tinha que falar daquele jeito. Agora, eu falo por mim, a gente, para entender tudo isso, temos que fazer várias leituras paralelas, concorda? Porque, de pronto, eu, pelo menos, não consigo. Eu faço leituras paralelas, pegando coisas de... Você falou em Nosso Lar naquela hora, você vê um caso ali em Nosso Lar. Aquela senhora que apareceu lá querendo entrar em Nosso Lar com vários pontos negros de tantos infanticídios que ela cometeu. A André não conseguia enxergar.
mas o espírito mais evoluído conseguia. Então, ela não tinha nem... Não passou nem perto da túnica para ser admitida. Isso em nosso lar. Isso a gente está falando meio que... Assim, é um dos exemplos, né, que a gente tem, né, de como a pessoa está, o perispírito daquela pessoa. Sim. Né? Você usou o exemplo Enfim, perfeito, Tereza. Você usou um exemplo perfeito para a questão da túnica. é Exatamente. aquele caso daquela senhora me chamou muito a atenção no nosso lar, muita atenção. E aí eu me lembrei mesmo. Tem também do André Luiz, né, aquele livro que depois, né, quando o André Luiz já está mais evoluído, né, que ele já está trabalhando, que espiritualmente, né, ainda como espírito, é aquele livro, não sei, que vocês devem conhecer, é o Sexo e Destino, que é a história de uma família, né, que uma das irmãs se suicidam porque ela descobre que a irmã é apaixonada pelo noivo dela. E depois, então, há toda uma preparação, né? Na própria família e também com o espírito dela, né? E lá no final, né? Depois enfim, dele conseguir, né? Uniformizar toda aquela situação, eles casam, né? A irmã casa com o rapaz, que na realidade era o destino dela, e a irmã reencarna. Como filha. Exato, ela reencarna como filha. E também, preparada, né, para essa reencarnação, né? Eu ouvi dizer, Elo, com relação a esse livro aí, eu ouvi dizer que o Félix, que era o instrutor espiritual nesse livro de André Luiz, sim, ele está para reencarnar, para ajudar a gente aqui. Bom, eu não me lembro quem disse. Pelo que eu tenho... Bom, é só uma curiosidade, não tem nada a ver com a nossa aula de hoje. Eu tenho ouvido que nessa transição, né, em que a gente entrou, né, da parte da mudança, né, do planeta, né, que é necessário, né, de que vários deles, entendeu, já reencarnaram para poder nos ajudar, entendeu, a completar essa transição. Por falar em transição, nós temos que ter um imenso cuidado com relação à aula de hoje. Nós estamos em plena transição, está na hora da escolha, né? E a gente está falando em muitos os chamados, poucos os escolhidos. A gente está num momento muito crucial aí, né? De sermos ou não sermos escolhidos. Tem uma coisa que eu queria falar aqui, mais para a Tereza. A Tereza, ela comentou essa questão da dificuldade dela, né? Às vezes de se encontrar dentro dessa parte toda espiritual, na questão relacionada à figura de Deus. Várias vezes eu faço reflexões em relação a certas coisas que eu passei na vida. E é engraçado que, com o tempo que eu fui adquirindo, né, a orientação toda do Espiritismo, eu descobri que, mesmo sem eu estar frequentando a igreja, estar frequentando o centro, essa coisa toda, tem certas coisas que aconteceram comigo que foi a mão divina que me livrou. Porque era uma situação que eu podia ter passado assim, uma coisa muito pior. E apesar das dificuldades, eu sempre encontrei um caminho e essas coisas piores que poderiam ter acontecido não aconteceram. Então, dentro dessa minha própria situação de vida, das coisas que eu passei, e depois, conforme eu fui envelhecendo, e na minha velhice, graças a Deus, eu encontrei
um conforto maior, entendeu? Uma condição melhor, é que eu fui justamente criando uma fé inabalável, entendeu? Em Deus. Eu acho que ele é realmente... Se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para o planeta, não só na parte humana, né? Mas na parte do que a gente tem em volta da gente, da natureza, dos animais, enfim, essa coisa toda, é impressionante. Em tudo você encontra ele. Sim. Não tem erro. Ele está o Em tempo tudo, todo. em Ele está tudo o a gente tempo todo. A encontra gente é que ele. se O afasta. tempo todo. Então, quando a gente analisa assim a natureza, a riqueza da natureza, né? Os animais, né? Você vê que é tudo certinho, tudo nessa, apesar deles serem ainda irracionais, você vê que é interessante que tudo da vida deles acontece naturalmente, né? E na natureza também. E a gente começa, às vezes, a perceber que, na realidade, nós temos que estar bem mais evoluídos, né? Na realidade, a gente estraga a natureza, estraga uma série de coisas por causa dos nossos defeitos, né? Sim. Da questão que aí vai da ganância, né? Enfim, do poder, essa coisa toda. Então, Você sabe, falando, Luísa, desculpe te interromper, que eu me lembrei que em Atos dos Apóstolos, não sei o capítulo, né? Está lá escrito, né? Porque em Deus vivemos, em Deus nos movemos e existimos. Ou seja, em Deus, então, ele está... tem uma frase que a gente fala sempre, ele está dentro de nós. Sim, né? sim. Deus está Sim. conosco o tempo todo. Nós é que raramente estamos conectados com ele. Entendeu? A gente é que se desconecta. Entendeu? Daí a gente cai até na parábola de novo. Quer dizer, nós toda hora estamos sendo convidados. E vira e mexe, a gente arruma, nem que seja aquele. Eu acho que a gente já melhorou um pouco, entendeu? Eu acho que a gente está naquele. Não, olha, eu tenho um negocinho para fazer ali. Depois, na próxima, eu vou, tá? Eu vou. A gente ainda está meio nessa aí, né? Exatamente. E é interessante. A gente não está trucidando o profeta, nem fazendo maluquice nenhuma, mas a gente ainda está se esquivando um pouco, né? Tem outras coisas mais importantes para fazer. Eu, às vezes, eu parava e ficava pensando assim, como o caso, né, dele aí, desse espírito, né, que precisou, já nasceu sem os braços, né, e também tinha que cortar as pernas. Então, às vezes, eu vejo assim, né, sofrimento, às vezes, enfim, da humanidade, né, das pessoas, enfim, essa coisa toda, a miséria, né, que está bem próxima a gente, né, e em outros países mais ainda. Então, às vezes, eu fico me perguntando, meu Deus, por quê? E se a gente for buscar isso dentro das orientações de Kardec, de Emmanuel, André Luiz, né, nas entrelinhas, a gente vai descobrir que tudo isso é necessário. Somos milhões de espíritos, né? Milhões mesmo de espíritos, né? Que precisam passar por uma evolução e a cada um a seu tempo. E cabe, talvez, a nós, que estamos mais um pouco evoluídos, né? De repente, de alguma forma, ajudar a esses outros a evoluírem também. Heloísa, eu não digo nem que a gente está um pouco mais evoluído, mas a gente tem o conhecimento da doutrina. Sim, exatamente. Isso facilita a gente a pensar, a refletir o que a gente está fazendo nesse planeta, o que a gente veio fazer e o quanto a gente ainda tem que se melhorar. Que caminhar, exatamente. Isso. É muito nesse ponto que eu bato em relação às minhas amigas. Às vezes, quando elas estão muito desanimadas ou às vezes revoltadas, enfim, eu sempre comento essa parte da evolução, do que a gente veio fazer aqui, né? Do que estamos fazendo aqui.
E, na realidade, cada espírito é único, né? Nós somos únicos. Não existe cópia de nenhum de nós. Todos nós somos únicos, né? Errantes, e sempre em estado de evolução através da reencarnação. Com certeza. E aí a gente vai passando, né? Enfim. E vamos caminhar para essa transição aí, vamos ver o que acontece. É a vigilância total. Está previsto para 2050, né? Nós estamos em 2020, aí a gente ainda tem 30 anos. Eu estou com 70, pode ser que se eu chegar até os 90, eu vou ver alguma coisa. Nossa. Ou nem temos 30 anos, porque a gente sabe o dia que a gente nasceu, mas o dia que a gente vai desencarnar, ninguém sabe. Exatamente. Eu, se puder chegar aos 100 e pouco, eu chego tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a transição, se a matéria vai aguentar. A transição, na verdade, ela já está se dando, né? Ela não tem uma data específica para acontecer. A gente não acorda. Sim, exato. Conforme azul e acorda verde. É só uma suposição. A coisa já está indo. Aliás, isso é nítido, né? Isso é nítido. A gente está passando. Exato. Nossa, olha, não sei se todos aqui já leram, se lê a Gênese, tudo o que está acontecendo é escrito ali. Exatamente. É impressionante. Inclusive, até o planeta, a loucura, né? Não sei o quê. O tal planeta que vai abrigar essa outra parte também já está, já está. E no sermão profético de Jesus está tudo lá. Também, Não só na Gênesis, né? No próprio Evangelho. É porque na Gênesis ela está um pouco mais clara, né? O sermão vai nessa coisa simbólica, metafórica. E aí cada um quer interpretar o seu modo, sua conveniência, enfim. Mas lá na Gênesis é uma coisa impressionante. Até a coisa de muitos enlouquecerão, muitos sei que lá. Nossa, a gente está passando... Kardec colocou tudo ali para o nosso depressão, entendimento. Aliás, que obra, né? Que trabalho desse homem, né? Kardec, nossa, que trabalho. Você vê o desencadear também do Evangelho, você vê que a gente viu o capítulo Sede Perfeito, agora a gente está vendo esse, que tem tudo a ver com aquele. Sim, depois a gente... Ou seja... era um pedagogo, né? Ele era um pedagogo. Ele veio com essa missão, né, gente? Ele veio com essa missão e cumpriu a missão. Esse foi o detalhe mais importante, né? Porque ele veio com essa missão. Vocês veem que ele era um cientista. Ele já reencarnou com um determinado conhecimento. Sim. Então, quando surgiu, né, a curiosidade dele em relação às mesas girantes, já era justamente, né, a Emmanuel lá futucando ele. Era o Emmanuel, não? Quem é o Emmanuel, não é? Verdade. Era o próprio Jesus. Exato. Estava lá já futucando ele, não esquece, hein? Eu mandei você para aí, entendeu? Mas não é para ficar olhando pela janela, não, nem formiguinha andando, não. Eu mandei você aí para, né, renovar minha palavra, botar minha palavra de volta. Não é mole, não. Não é mole, não. A gente hoje lê tudo prontinho, né? Mas o negócio Exato. E não só o que ele fez, como o momento que ele estava também, né? Ele podia ter sido morto, enfim. Sim, mas ele tinha uma egrégora em volta dele. Você acha que ele fez isso assim, do nada? Tinha uma egrégora em volta dele, ajudando, né, que isso acontecesse, porque tinha que acontecer. E é interessante porque isso aconteceu no século XVIII, gente. Não, se a gente analisar, não é tão longe assim. Não, 19, né? No princípio do século XIX. Quer dizer, não é tão longe assim.
Mas estava muito naquele clima ainda, né, de igreja Exata, e iluminismo, daquela enfim. situação de guerras também na Europa, aquela coisa toda. Não, e a época que ele foi obviamente, a certa, justamente por quê? Porque a gente saímos, né, de uma coisa muito igreja, 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 para o oposto, né? Quer dizer, então, Exato, o exato, materialismo ia exato. ficar imperando ali, porque aí todo mundo começou a abominar a religião, obviamente com motivo, né? Porque a gente viu como é que foi a Idade Média, enfim. Exato. Mas para que não se perdesse esse equilíbrio, ele veio para mudar a visão, né, da religião. Quer dizer, não foi Sim. mole, não. Foi mole, não. Você encarar um pós-Idade Média querendo vir com um papinho de religião de novo, pelo amor de Deus, chega, o povo devia estar por aqui. E ele conseguiu deixar toda É, essa escritura, né, gravada mesmo. sim. Tanto que está aí hoje os livrinhos aí na nossa mão. Só nos cabe aprender, colocar em prática e evoluir. Exatamente. É tão pouco, né, Dorô? Principalmente colocar em Não é prática. pouco, não. Porque o só colocar em isso. Tão prática... pouco, é só isso. É É igual só aquela- isso. O colocar em prática, entendeu? É igual aquelas importantíssimo. palavras do Chico, né? Jesus não pediu que a gente escalasse o Everest, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Exatamente. Tem gente que está Exatamente. preferindo escalar o Everest. Exatamente. É mais fácil. Exatamente. Não é mole, não. Sabe Deus quantas encarnações a gente fazendo a mesma coisa, errando na mesma coisa. Aí depois, tá os pés e as mãos, aí fica chorando, dizendo que Deus me Deve ser abandonou. mesmo. Eu, uma vez, um tempo atrás, uma médium, ela estava trabalhando, né? E ela olhou para mim, virou para mim e disse assim: você é um espírito muito antigo. Você já reencarnou em vários continentes. E pela questão que ela falou, é como se eu fosse... Por que isso, né? É como se eu fosse um espírito muito antigo mesmo, já reencarnei em vários continentes, mas parece que agora é que eu estou começando a caminhar. O intuito de contar a história foi isso aí. Agora que você está começando a evoluir um pouquinho. E aí, com isso, eu parei para pensar, eu digo, Ave Maria do céu, porque eu já não devo ter aprontado. Adriana, você falou no nosso noivado, nós estamos noivando ainda, né? Com Jesus, né? No caso, me lembrei daquela parábola das 10 virgens, que a gente não faça que nem as nécias, né? Aquelas invigilantes que não levaram os olhos para as lamparinas, né? Exatamente. É outra parábola, mas tem a ver, né? É por isso que eu digo, essa parábola ela é muito rica. Ela é riquíssima, então a gente tem que ter a vigilância daquelas que levaram o óleo para colocar nas lamparinas dela, porque deu um certo horário, o noivo chegou depois e quem não tinha a lamparina acesa danou-se. Exatamente. Até a questão dos exilados de capela, eu vi um estudo da FEB TV que foi citado aí no finalzinho do haverá prantos e ranger de dentes e tal, que eles fizeram uma conexão do livro A Caminho da Luz com relação aos exilados de capela, que foi isso que aconteceu com eles. Sim. Eles não tinham a túnica, digamos assim, entre aspas, não era a hora do reino dos céus, mas eles não conseguiram nem lá ficar. Então, eles foram para um planeta mais primitivo do que o deles, que foi a Terra, né? Sim. Aí houve pranto, somos nós.
Somos Houve nós. pratos e ranger de dentes, né? Vamos Sim. começar tudo de novo, né? Exatamente, somos nós que estamos aqui há milênios. É uma beleza a gente estudar, procurar leituras paralelas, procurar entender melhor. Ou seja, também não adianta tanto estudo, tanto conhecimento, se a gente Pratica. não pratica, né? Agora, é fogo isso, né? Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que... Bate até que É. fura. Mas por isso que é fantástico a gente se reunir todo sábado para poder ver, rever, reler, aprender, ver todos os ângulos,